Vamos agora para um novo modelo chamado de aplicações em modelos econômicos. Agora nós vamos sair um pouco daquela ideia de figuras da geometria plana e vamos trabalhar com contextos muito interessantes envolvendo custo, receita e lucro. Bom, iniciando pelo exemplo 5. Uma empresa de turismo alugará um ônibus com capacidade de 50 pessoas para grupos de 25 ou mais pessoas. Bom, eu falei uma vez para vocês que quando não fosse um problema de medida, que o próprio problema poderia dar de graça o domínio da função. E ele está dando. Pensa comigo. Se um ônibus tem capacidade para 50 pessoas, e ele só aluga para grupos de 25 ou mais, automaticamente o mínimo de pessoas no ônibus é 25 e o máximo é 50. Então, se eu chamar de Q a quantidade de pessoas, que normalmente é a variável que ilustra, eu já posso afirmar que o domínio é qualquer valor de 25 a 50. Quer dizer que a quantidade está limitada nesse intervalo. Tá, que mais? Se o grupo contiver exatamente 25 pessoas, cada passageiro paga R$ 44. Quer dizer que há uma associação entre duas variáveis. Quando uma variável é tal, a outra é tal. Isso é melhor visualizado por meio de uma tabela. Então, eu vou chamar de Q a quantidade e de P o preço. Quando a quantidade é de 25 pessoas, cada uma paga R$ 44. E isso, gente, vale exclusivamente para essa quantidade de pessoas. Entretanto, para grupos maiores, então se tiver mais de 25 pessoas, a passagem de todos é reduzida de 80 centavos para cada pessoa além das 25. A ideia é a seguinte, ó. Vai uma pessoa a mais, o preço cai, 80 centavos. Vai uma pessoa a mais, o preço cai de novo, 80 centavos. E assim sucessivamente. Quer dizer que se forem 26 pessoas, cada uma pagaria R$ 43,20. Se forem 27 pessoas, cada uma pagaria R$ 42,40. E assim sucessivamente. Já gostaria de falar que tabelas com esse comportamento lembram uma função do primeiro grau. Porque a função do primeiro grau gráfica é uma reta. Então significa que se eu ando de um jeito uma variável e a outra tiver um comportamento também constante, não precisa ser iguais os valores. Mas se toda variação em Q gerar uma mesma variação em P, isso indica a presença de uma função do primeiro grau. Continuando a leitura, parei aqui. Ou seja, o desconto é dado tanto para os passageiros que já compraram a passagem, como para os novos passageiros. Então, desconto é para todo mundo paga esse preço dentro do novo grupo. Pergunta: qual é o número de pessoas que deve viajar a fim de que a receita seja máxima? Então, o grande objetivo aqui é maximizar a receita. O que é receita? É o recebimento. Imagina você, dono da empresa. Qual seria a sua receita se fossem 25 pessoas? Pensa, você receberia 25 vezes R$ 44. Afinal, todo mundo paga o mesmo valor. Mas e se fossem 26 pessoas? Você receberia 26 vezes o valor de R$ 43,20. Resumindo, qual é a função objetivo? Qual é a fórmula da receita? Preço vezes quantidade. Afinal, o recebimento é calculando qual o preço que eu cobro e quantas pessoas pagam esse preço. É o mesmo de você imaginar que um cara vende salgados por R$ 2, vendeu 10 salgados. Quanto ele recebeu? Ah, vintão, ele recebeu 2 vezes 10. Essa é a ideia. Receita é P vezes Q. Falta agora a restrição, hein? Bom, deixa eu terminar de ler as perguntas.
Para que a receita seja máxima, que preço cada passageiro deve pagar? Então ele quer o número de pessoas e quer o preço que gera uma maior receita. Que é claro, a maior receita e no final domine a imagem. Vamos lá então? Restrição é respeitar o comportamento da função. Ou seja, eu preciso respeitar que a essa quantidade de pessoa o preço é esse. Que a essa quantidade o preço é esse e assim sucessivamente. Então a restrição é respeitar essas condições impostas pelo problema. Então vamos ter que achar uma fórmula do primeiro grau. Já foi feito um vídeo teórico explicando as diversas formas de determinar uma função do primeiro grau. Penso que a mais fácil é por determinante. Então vou resolver por determinante. Vamos lá? Uma coluna eu vou designar para a variável Q, aí eu preciso de dois valores. Uma para P, e eu vou pegar os valores associados. E a última coluna é sempre igual a 1, que é o elemento neutro. Lembra que o determinante você repete as duas primeiras colunas para poder determiná-lo. E pronto, vamos agora fazer as diagonais e fazer as devidas multiplicações. Vamos lá. Q vezes 44 vezes 1, 44Q. P vezes 1 vezes 26, 26P. 25 vezes 43 e 20. Resposta 1080. Agora aqui para cima, troca o sinal, lembre-se, 26 vezes 44. 1144 negativo. 43 e 20 vezes Q, menos 43 e 20Q. E por fim, 1 vezes 25 vezes P, troca o sinal, menos 25P. Aí junta, hein? Vai ficar 26P com menos 25P dá P. Então já foi esses dois. 44Q menos 43 e 20Q dá mais 0,8Q. E por fim, 1080 menos 1144. Então 1080 menos isso, menos 64. E por fim, igual o determinante a zero. Essa é a restrição. Pronto, gente. Tem o objetivo, tem a restrição, agora é hora de fazer o quê? Escolher o método, afinal já foi modelado o problema. Vamos aplicar, acho que aqui está mais fácil o segundo método, muito mais fácil. O segundo não, o primeiro método, que vai gerar a função do segundo grau. O primeiro método, primeiro passo, isolar uma variável, o P está mais fácil, deixa eu jogar o 64 e o menos 0,8Q para o outro lado. E substitui na função, antes de derivar. Então vou pegar o valor de P e vou multiplicar por Q, gerando a receita distributiva, 64Q menos 0,8Q ao quadrado. Beleza. Agora, para achar o candidato, deriva igual a zero. Vamos derivar? Derivada de 64Q é 64, de menos 0,8Q, multiplica por 2, fica 1,6Q. Agora igual a zero. Passa o 64 subtraindo e divide. Então ficará 64 dividido por 1,6, que vai dar 40. Então respondi a primeira pergunta, hein? Falta eu provar que é máximo. Qual é o número de pessoas? 40. Que preço cada pessoa pagaria? Bom, é só trocar na fórmula do preço. Cadê? Tá aqui, ó. 64 menos 0,8 vezes 40. 32. Vamos agora combinar com a receita. Receita é P vezes Q, é só multiplicar. 32 vezes 40, 1.280. Pronto. Vamos provar que é máximo? Como? Primeiro método é o teste da segunda derivada. Isso mesmo. Vamos derivar de novo.
Olha que fácil quando gera segundo grau. A segunda derivada gera constante, porque a derivada de 64 é zero e de menos 1,6 é menos 1,6. Derivada é negativa, com cavidade para baixo, ponto de máximo. Então tá aqui as respostas. Essa aqui é a receita máxima. Domínio e imagem, vamos fechar? Vamos lá. O domínio está pronto, hein? A quantidade de pessoas é de 25 a 50. Repito então, quando não é dimensões, o problema dá a pista para achar o domínio. Falta a imagem. Para achar a imagem, eu já tenho um valor, um máximo, falta o mínimo. O mínimo é um dos dois extremos. Então, para poder achar a imagem, eu preciso descobrir a receita quando a quantidade é 25 e a receita quando a quantidade é 50. O que gerar o menor valor vai ser a nossa receita mínima, hein? Então vamos lá. Bom, receita é P vezes Q, então eu tenho que descobrir o P primeiro, para os dois. Quando a quantidade é 25, o P está na tabela, não faz conta não. Quantidade 25, o P é 44. Mas quando a quantidade é 50, não tem na tabela, então tem que calcular. Vamos trocar a quantidade por 50 na restrição, para achar o P. Vou pegar aqui que o P está isolado, ó. Então, P vai ser 64 menos 0,8 vezes Q, que é 50, dá 24. Agora, achando a receita. Receita é P vezes Q, tem que multiplicar, hein? 25 vezes 44 dá 1.100. 50 vezes 24, se não me engano, é 1.200. É, exatamente, a conta é 1.200. Menor receita é 1.100. Então a imagem, a menor receita deu 1.100 e a maior eu já calculei. Está dentro do problema, 1.280. Então, conforme eu já disse, um dos extremos é a solução do problema. O outro se calcula a partir do domínio. Acho que aqui ficou bem claro.